Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos aplaudir o Senhor como Ele merece ser aplaudido, amém? Podeis assentar esta noite, que nós estamos na presença do Senhor, mais uma, né? Que o Senhor nos concede. Cada dia que nós temos essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, é momento de nos alegrarmos, é momento de nos regozijarmos, porque é um privilégio estarmos na presença do Senhor. Porque é aqui que o Senhor tem o remédio para a nossa alma, é aqui que o Senhor tem aquilo que vai alimentar a sua vida, que vai fortalecer o seu coração, amém? E eu creio que nessa noite Deus tem algo para a sua vida, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 4 em diante. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. O Espírito Santo vai falar com você nesta noite, para que você possa ter o seu coração firmado, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você, amém? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto o corpo, contudo o Espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, também nele ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra vós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Até aqui só. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, falar conosco nesta noite de uma forma poderosa, para que nós possamos crescer, como é a ordem do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, para que a nossa vida esteja cada vez mais em conformidade com aquilo que o Senhor deseja para todos nós. Amém? Irmãos, essa carta de Paulo, ele escreve aqui, ele escreve advertindo, procurando fazer com que o povo fique atento, com que os servos fiquem atentos, para que não sejam enganados, porque há muita sutileza. Naqueles dias havia assim uma perseguição sutil, né? Além da perseguição de Roma, além da perseguição que levava para a cadeia, que apedrejava, que prendia, que matava, havia uma perseguição psicológica, uma pressão em cima da igreja, né? E Paulo fala que nós devemos estar atentos para que não sejamos enganados, porque às vezes o engano, ele não vem de forma agressiva, ele vem de forma sutil, tentando nos minar silenciosamente a nossa fé, fazendo com que nós realmente venhamos a nos enfraquecer na fé. E Paulo fala aqui no verso 4 que nós lemos,
que como nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós devemos andar nele. Como foi que você recebeu a Cristo na sua vida? Como foi que você chegou a Ele? Como foi que você o conheceu? Como foi que você se entregou para Ele? Será que foi assim, só um olá, tudo bem? Ou foi uma entrega firme? Foi uma renúncia daquilo que era importante para você, para fazer a vontade de Deus? Como que você se entregou a Cristo? Será que foi verdadeiramente? Será que você realmente se entregou e para a sua vida nas mãos dele, para que ele fosse seu Senhor e Salvador para sempre? Será que foi a sua entrega, foi um compromisso para sempre? Ou foi um compromisso momentâneo, ali no momento de emoção, no momento ali de dúvida, né? Como que você recebeu a Cristo? Se você recebeu de uma forma de um compromisso eterno, de um compromisso firme, você tem que continuar andando firmado nele. E Paulo fala que nós temos que andar nele arraigados. O que é arraigado? É aquilo que está agarrado, né? Edificado, aquele que está firmado, aquele que não se mexe, que está ali, que pode ventar, pode chover, pode fazer o que for, pode ter terremoto, furacão, mas dali você não se mexe, dali você não sai, dali você não é arrancado, dali você não é tirado, porque você está firmado em Cristo. E quem está firmado em Cristo não é abalado. Quem está firmado em Cristo não é arrastado. Quem está edificado em Cristo não cai. Só cai aquele que está sobre a areia, que não está erradicado verdadeiramente em Cristo. Porque quem está edificado, a edificação da sua fé, se estiver em Cristo, você não vai cair. Você não vai ser derrubado, você não vai ser derrotado. Por isso que Paulo fala, estáis firmados, fiquem firmes, né? Fiquem ali arraigados, fortalecidos, porque vocês não serão abalados, né? Assim como fostes firmados, fostes ensinados, crescei em Cristo Jesus. A nossa vida, ela é um processo. Ninguém cresce de uma vez. Ninguém alcança a maturidade espiritual no reino de Deus assim, bum, né? É um processo que vai dia a dia, como uma construção, que ela começa lá embaixo, onde ninguém vê, começa lá nos alicerces, depois ela vai subindo, subindo, até que ela esteja terminada. Assim é a nossa vida em Cristo. Ela vai crescendo cada dia, ela vai frutificando cada dia, desde que nós entreguemos realmente e fiquemos firmados naquele que é a rocha, que é Jesus. E Paulo fala que a nossa vida tem que crescer. Irmãos, nós não podemos ficar parados. Já viu uma obra, quando você passa em algum lugar, que aquela obra ficou parada, ficou ali, ela começa a juntar mato, ela começa a se deteriorar, começa ali a se desgastar de uma forma que, quando for retomada, vai dar muito mais trabalho do que quando foi começada. Assim é a nossa vida com Cristo. Se nós paramos, se nós recuamos, se nós nos desanimamos, a nossa fé vai ficando deteriorada. Nós vamos ficando fracos, enfraquecidos. A nossa vida vai perdendo vigor. A nossa fé vai se esvaindo de uma maneira assim que nós não cremos mais. Chegamos a um estado em que você pode não crer mais, que a palavra não acerta mais você, que pode pregar, o pregador pode pular, sapatear, rolar, o fogo pode estar caindo em todo lugar, mas você não vai sentir nada, porque você vai estar anestesiado, porque você parou, porque você deixou a sua comunhão com o Senhor nosso Deus. E Paulo fala aqui que aquela igreja ela era atacada. Ela era atacada porque havia os judaizantes, aqueles que praticavam a lei, eles não aceitavam o cristianismo, porque eles eram acostumados com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, tem que ser assim, assado, isso pode, isso não pode. Eles eram cheios de regras, havia regra para tudo, para lavar a mão, para sentar na mesa, para comer, e havia alimentos, havia um monte de regras.
quando eles viram o cristianismo, que não tinha nada disso, havia uma liberdade, eles falavam, isso aí não presta, porque essa religião aí, esse ensinamento aí não serve, né? Não pode, nós não podemos permitir, né, que isso prospere, porque eles eram acostumados com um monte de regras, e eles rejeitavam, né? Eles resistiam, até mesmo aqueles que haviam aceitado a Cristo, eles queriam obrigar as pessoas a se circuncidarem. Até Pedro, que era o apóstolo, ele recusava, ele era assim meio cascudão, né? meio temeroso. Ele precisou ser tratado, né? Numa visão que ele teve lá de animais que ele considerava imundo, para que ele pudesse entender que a partir de Cristo havia uma nova liberdade. Não havia mais sacrifício de animais, não havia mais circuncisão, não havia mais pode isso, pode aquilo, faz isso, faz assim. Havia um ensinamento, havia uma vida nova agora, guiada por Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida. Porque que tem o Espírito Santo de Deus, é guiado por Deus, é dirigido por Deus, é ensinado por Deus, é protegido por Deus, é alimentado por Deus, e cresce na presença do Senhor. Então, havia coisas que estavam tentando minar, às vezes a sua vida também, né? Você está preso a coisas do passado que você não quer abrir mão, né? Coisas que você fala, não tem nada a ver, né? Eu fazer isso, eu assistir isso, eu andar com essas pessoas, eu sentar na mesa lá, do pessoal jogando dominó, do pessoal jogando truco, né? Jogando aquele outro jogo que eles jogam aí, pôquer, né? Não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida agora é outra. E às vezes algumas coisas, como os cristãos judeus que haviam aceitado a Cristo, não queriam abandonar a circuncisão, as regras, né? Algumas coisas nós temos que tirar da nossa vida. Talvez nós estejamos ainda resistindo à voz de Deus, não dando ouvido à voz de Deus, não dando ouvido ao Espírito Santo. E quando nós não ouvimos o Espírito de Deus na nossa vida, isso é muito perigoso. Isso pode ser realmente fatal na nossa vida, se nós não ouvirmos a voz do Senhor. E como que o Senhor fala conosco? De diversas maneiras. Ele fala através da palavra, quando você o busca. Porque o Senhor não é um Deus morto, não é um Deus mudo, não é um Deus ausente, não é um Deus distante, é um Deus que está bem perto da nossa vida. É um Deus que fala aqui no culto, fala nos hinos, fala quando você ora, quando você busca, e dá ouvido à voz do Senhor e você vai crescer. Dá ouvido à voz do Senhor e você vai ser próspero, vai ter sucesso, porque é o Senhor que nos faz crescer. É quando ouvimos, damos ouvido à voz do Senhor, é que nós somos abençoados, é que nós somos guardados, é que nós somos curados, é que nós somos libertados. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, né? E havia uma resistência muito grande deles abrir mão para uma nova vida. Eles ainda estavam presos no sábado, porque o sábado, porque isso, porque aquilo, porque a circuncisão, porque o holocausto, porque isso, mas aquilo é sombra. Diz aqui a Bíblia que tudo isso, não come, não bebe, é sombra. Sombra daquilo que se cumpriu em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Não livres para pecar, para fazer o que a gente quer, mas somos livres de um cargo, somos livres de uma carga, né? Somos livres de uma sentença de morte que estava sobre a nossa vida. Que Paulo fala aqui que havia uma cédula, né? Uma promissória lá, que nos dizia que estávamos mortos, que íamos morrer. Mas diz a palavra de Deus que Cristo rasgou, Ele pagou essa dívida, e por isso nós temos a liberdade. E nós não precisamos viver mais escravizados por nada, porque o Senhor nos libertou para uma nova vida. Mas nós devemos tomar uma posição. Às vezes estamos acostumados com tantas coisas, quando nós chegamos até a Cristo, nós vimos com um monte de defeitos, falhas, pecados, coisas abomináveis. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, e o Espírito Santo passou a habitar em nós, a Bíblia diz que somos novas criaturas, amém? As coisas velhas passaram, foram embora.
Você não tem que voltar para trás mais, igual o povo que saiu do Egito. Eles saíram, eles eram escravos, estavam chorando lá, e gemendo, sofrendo, apanhando, sendo usurpados, violentados, massacrados, e eles queriam liberdade, eles clamavam, e Deus foi lá e tirou. E quando eles tiraram no deserto, o que eles fizeram? Tiveram saudade daquilo que estava lá atrás. Ah, nós queremos voltar para o Egito. Ah, que saudade do Egito. Ah, que saudade, né, do pão. Ai, que saudade da cerveja. Ai, que saudade da caipirinha, né? Ai, que saudade disso, saudade daquilo, saudade dos bailinhos, saudade lá das coisas que você tinha que ter deixado para trás. Você aproveitou isso quando você não conhecia Cristo. Você achava que isso era bom, que satisfazia a sua vida, a sua alma, que você era feliz daquele jeito. Mas a partir que você conheceu a Cristo, a sua vida é outra. Talvez você ainda não experimentou a verdadeira alegria do Espírito Santo na sua vida. Talvez seja o momento de você abrir o seu coração para que você possa perceber e sentir que a verdadeira alegria, a verdadeira vida, a verdadeira paz, o verdadeiro êxtase na sua vida é com Cristo, que aquelas coisas não te alegravam. Talvez você tenha saudade de dar aquela cheirada, né? Aquela tragada, mas, irmãos, nada disso vai edificar a sua vida. Nada disso, se você quiser ir para o céu, se você quiser a bênção de Deus, você tem que escolher, você tem que se decidir, você tem que se posicionar. Assim como Elias falou com o povo de Israel lá no Monte Carmelo, né? Resolver, decida o que vocês querem. Se Deus é Deus, serve-o. Se Baal é Deus, sirva-o, escolha. O povo não deu resposta. Eles ficaram calados, né? Mas nós não podemos ficar calados. O Senhor disse assim, escolhei, tem dois caminhos. Tem um caminho largo e tem um caminho estreito. Escolhe. Resolva, decida. Não tem como ficar neutro. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar um pé aqui, um pé ali. Ou você ajunta, como disse o Senhor Jesus, ou você espalha. Ou você é por ele, ou você é contra ele. É radical assim. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. Briga com ele lá, fala, Senhor, você é muito radical, né? Xinga ele, briga com ele. Manda lá um zap para ele, fala, você é muito radical, não pode ser assim. Né? Tem que ser maleável, mas a Bíblia é assim, irmãos. O Senhor Jesus é radical, se quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Ele não obriga ninguém, mas a partir do momento que você decide, você tem que seguir o Senhor. Quem quiser vir após mim, você não quer, amém. Você é livre para decidir, mas você tem que se decidir. Não tem como você viver uma vida enrolando, protelando. Você tem que se decidir se você quer a Cristo na sua vida ou não. Decida nesta noite se você vai ser fiel ao Senhor, vai buscar ao Senhor, se você vai esquecer de vez aquilo que ficou para trás, se aquela ação do inferno que tenta fazer você voltar para trás, que às vezes na opressão, na luta, na dificuldade, na provação que você está passando, na aflição que Jesus falou que iríamos enfrentar neste mundo, o inimigo às vezes vem assolar, vem tentar influenciar a sua vida para que você volte para trás. Você tem que se decidir, permanecer firme ou você vai abandonar. Jesus, lá em João 6, ele fez um discurso lá meio pesado, bem duro, que Jesus não aliviava não, ele falava, irmão. Falava o que tinha que ser falado. Em verdade vos digo, né? Se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados. Se vocês não forem melhor que os fariseus, vocês serão condenados. E Jesus fez um discurso lá a respeito da sua carne, do seu sangue, e aquela multidão que estava, foi todo mundo embora. Abandonaram, aí Pedro veio e falou, Senhor, olha, a pregação sua é muito pesada, né? Dá uma maneirada, está todo mundo indo embora. O que Jesus falou? Pedro, que aí também pode ir, vai. Né? Jesus não agarra ninguém, não obriga ninguém.
Aí Pedro falou, não, não, Senhor, não, não vamos embora não, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, amém? Estou aqui para agredir, nem para xingar, mas estou para alertar que nós temos que nos posicionar com o Senhor. E o Espírito Santo é que vai te ajudar. Ele é que vai te capacitar a servir ao Senhor. Você não vai estar sozinho. Mas, Senhor, e agora? Eu vou lutar. Não. O Senhor disse, estarei convosco. Aquele que venceu, aquele que deu a sua vida por você, aquele que morreu na cruz, aquele que pagou a sua dívida, aquele que venceu as potestades, que venceu Satanás, que venceu a morte, que venceu o inferno, é esse que vai estar com você. Você não precisa ter medo de nada. Ai, será que eu vou conseguir? Você sozinho, nem eu. Ninguém consegue sozinho. Ninguém consegue servir a Deus por si próprio, por suas próprias forças. Ninguém consegue ser fiel a Deus usando o seu próprio entendimento, sua própria força. Isso vem do Espírito Santo agindo na nossa vida. A própria presença de Deus em nós, para nos fortalecer, para nos ajudar. É o Senhor que cuida de nós, irmãos. Se nós servimos ao Senhor, Ele vai prover de tudo na nossa vida. Quando a gente vê aquele povo rebelde, né, de Israel no deserto, eles ficaram 40 anos rodando lá, eles nunca plantaram nada, irmão. E sempre tinham que comer. O maná e a carne vinha todo dia, todo dia, todo dia. Não sei se você tem carne todo dia na sua casa, né? Se você tem, amém, Deus abençoe. Mas muita gente não tem, mas eles tinham. Todo dia tinha carne, todo dia tinha o maná, todo dia não faltava nada, mais de 40 anos. Eles não plantavam, eles não tinham despensa, armário para acumular comida, porque Deus cuidava deles. Mesmo na rebeldia deles, mesmo nas murmurações. Irmãos, quantas vezes nós murmuramos por coisa tão medíocre, tão pequenininha, nós murmuramos. Às vezes, né, alguém fala alguma coisa para você, você já se irrita, você já xinga, você já briga. Né? A gente murmura por coisas assim tão insignificantes. E a murmuração, irmãos, é uma coisa que desagrada a Deus. Às vezes porque alguma coisa não deu certo no seu negócio, alguma coisa não saiu do jeito que você quer, fala, Deus, aí Deus, né? Deus não me abençoou. Olha aí, eu orei, e não adiantou nada. Isso é murmuração. Sabe que quando as coisas não dão certo, Paulo, Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você ama o Senhor, ama a Cristo, e alguma coisa não está dando certo na sua vida, saiba que a mão de Deus é que está nesse negócio, para que ele não dê certo, para que coisas melhores venham na sua vida. Porque a Bíblia fala, todas as coisas contribuem, todas as coisas colaboram, todas as coisas ajudam, todas as coisas estão do lado daqueles que amam a Cristo. E são chamados segundo o seu decreto. Quem foi chamado aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. E quem foi chamado e escolhido aí, diga amém. Amém. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você foi escolhido para estar aqui nesta noite. Porque Deus quer trabalhar na sua vida. Nós temos que nos firmar no Senhor. Né? Há muitas coisas neste mundo. Você ouve hoje pregadores que já não creem mais na ressurreição de Jesus. A internet, né? As pessoas que estão lá no YouTube, na internet, ouvindo pregações, a gente tem que filtrar muito no nosso coração. Porque tem muita coisa falsa, muita coisa mundana sendo pregada aí de maneira sutil. Não é a pessoa chegando lá e falando, Deus não presta, não é isso. Ele fala até bem de Deus, até manipula ali a Deus, mas com engano sutil, para minar a nossa fé, a nossa confiança. Né? É o chamado humanismo, né? Humanista, muitos pastores são humanistas, né? Que acham que Deus, a gente não precisa ser tão certinho assim, porque Deus, né? Deus é amor, ele vai tolerar tudo. Não, irmão, Deus não tolera, Deus é santo. Nele não há trevas. Há muitos pastores assim que falam, né? Pode ficar tranquilo, irmãos, né? Deus ele conhece, Deus ele sabe, Deus ele, como se Deus fosse assim um banana, né? Desculpe a expressão, fosse assim alguém assim que não tem poder, que não tem autoridade, alguém assim volúvel, manipulável, né?
que você pode manipular. Mas lá em Gálatas, né, capítulo 6, verso 4, 6, Paulo fala, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você está semeando em oração, se você está semeando em leitura da Bíblia, em comunhão, em adoração, pode ter certeza que você vai colher o melhor que Deus tem para nós. Se creres e confiares, né, assim comereis o melhor dessa terra. Se nós semeamos na presença de Deus, Deus tem coisas grandes para retribuir na nossa vida. Por isso que Paulo escreve essa carta, porque havia sutilezas, havia perseguição, e o povo, às vezes, estava sendo enganado. Lá em Coríntios, a gente lê a epístola aos Coríntios, Corinto era uma igreja sensacional. Tinha todos os dons do Espírito Santo, estava nessa igreja. Todos os dons. Está lá, Paulo fala, não vos falta nenhum dom. Todos os 9 dons do Espírito Santo estavam lá. Mas era uma igreja cheia de problemas. Uma igreja com divisão, uma igreja com briga, uma igreja com confusão, uma igreja que o irmão processava o outro irmão, uma igreja de preconceito, uma igreja com muitos problemas, muitas dificuldades. E às vezes o problema na nossa vida, né, ele tem que ser combatido, ele tem que ser eliminado para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Né? E Paulo vai escrever nessa carta, assim, ó, tende cuidado, para que ninguém vos engane. Paulo mesmo fala, né? Se você cuida, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. O próprio Senhor Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. Por mais que você ora, a carne ainda está aqui. A carne ela não vai morrer, só quando você morrer, cair na sepultura, aí acaba a carne. Mas enquanto você estiver vivo aqui, os seus desejos carnais, ele pode voltar. Aquele desejo de beber, de se prostituir, de fazer isso, fazer aquilo, a carne está aqui. E se nós alimentamos a carne, ela vai superar o espírito na nossa vida. Mas se nós alimentarmos o espírito, a carne não terá domínio de vós. Como diz Paulo, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscências são desejos, né? Vontades. E elas estão na nossa vida. A nossa carne está aqui. Mas por isso que nós, quando estamos na casa do Senhor, nós viemos aqui para orar, para ouvir a palavra, para que nós possamos crescer na presença do Senhor. E é o Espírito Santo que traz esse crescimento. E Paulo fala, né? Portanto, tende cuidado, vigiai e orai. Tem muita gente que ora muito, ora, mas não vigia. Não adianta você orar, mas não vigiar. Não adianta, nós temos que orar e vigiar. Aliás, Jesus fala, vigiai e orai. Mas vigiar, vigia a sua boca, vigia os seus olhos, vigia as suas atitudes, vigia os caminhos por onde você anda, vigia aquilo que deseja, que você abriga na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos. Vigia e ora, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós só queremos que Deus abençoe, mas nós não queremos abrir mão de nada. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos os milagres, mas não queremos o Deus do milagre comandando e dirigindo a nossa vida. Nós queremos andar do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos, mas nós queremos o milagre, nós queremos vitória, nós queremos cura. Tudo isso Deus tem. E tudo isso foi liberado quando Cristo morreu. Tudo que estava preso, tudo que estava ali amarrado, foi liberado. Jesus morreu por nós, deu a sua vida pelas suas feridas fomos sarados, diz a palavra do Senhor, Isaías fala. Então a cura está liberada. A cura das enfermidades psicológicas, físicas, sentimentais, todo tipo de enfermidade que possa estar na sua vida, Jesus já liberou para nós. A bênção, a vitória, a paz, a alegria, a vida, tudo está liberado. Mas nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Nós temos que nos posicionar. Eu estava lendo, quando você lê o livro de Levítico, você vê que havia todo um processo
para aqueles sacerdotes poderem entrar na presença do Senhor. Não era de qualquer jeito. Ele falou, estou com vontade de entrar lá e vou entrar. Não, tinha todo um ritual que eles tinham que fazer, uma roupa, eles tinham que estar purificados, eles tinham que estar separados de contato, eles não podiam tocar em morto, tocar em animal imundo, havia todo um processo para se aproximar do Senhor, porque Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus como os outros deuses por aí, que as pessoas entram de qualquer maneira. Nosso Deus olha para o nosso coração. Quando eu falo de qualquer maneira, não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo, de barba, disso, daquilo, estou falando de coração. Aqueles que têm um coração aberto, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não o desprezará. Então, nós temos que estar prontos, aptos a entrar na presença do Senhor, porque tudo que Deus tem é para nós. Deus não quer segurar a bênção da prosperidade, não, eu vou ficar aqui, não vou dar para ninguém, não. O Senhor tem prazer em abençoar. Ele tem que entender Deus como um pai, ao mesmo tempo um Deus que é santo, é poderoso, mas ele também é um pai amoroso. Viu como a parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. O filho voltou, o pai não bateu nele, não xingou, não deu sermão, apenas ouviu, perdoou e abençoou. Tudo que o pai tinha é dele também. Tudo que o nosso pai tem é nosso. Nós somos herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo das coisas do Senhor. Então, nessa noite, você que está aqui, abre o seu coração para o Senhor, decida. Decida de uma vez por todas se você vai seguir com Cristo, ou se você vai deixar se enganar, se você ainda está preso com coisas lá atrás que tinha que ter largado, que tinha que ter abandonado. Abandone nessa noite, para que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E são coisas grandes, nós não temos ideia do que Deus quer fazer por nós. Às vezes o que nós estamos pedindo, estamos querendo é tão pouco. Deus sabe, Paulo fala que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que cremos, daquilo que pensamos, ou daquilo que desejamos. Esse é o nosso Deus, né? E Paulo fala que nós devemos estar firmados, porque o Senhor Jesus nos comprou na cruz do Calvário, né? Morremos com Ele, fomos sepultados. Quando você se batizou, ali você morreu, e quando você se levantou daquela água, você levantou para uma nova vida, ressuscitado, né, simbolicamente na morte de Cristo. E ali todos os seus pecados já foi levado, já foi embora, e agora somos novas criaturas diante da presença do Senhor. Nesta noite, o Senhor está aqui para abençoar a nossa vida. Mas nós temos que estar prontos. Nós temos que estar libertados das coisas que ficaram para trás. Nós temos que abandonar, como Paulo fala, esquecendo. E olha que Paulo foi um judeu radical. Ele odiava os cristãos. Antes de ele conhecer Jesus, ele perseguia. Ele prendia, ele arrastava, ele matava. Mas depois que ele conheceu a Cristo, ele falou, tudo ficou para trás. Esqueci, ficou para trás. Meu negócio agora é olhar para frente. O cristão que fica olhando para trás, fica com saudade das coisas lá de trás, não prospera, não avança. O cristão é como uma pessoa estivesse correndo, né? Postando uma corrida com uma bola de ferro presa, né? No pé, que não consegue sair do lugar, não consegue andar. É como um carro atolado na lama, ele acelera, quanto mais acelera, mais afunda. Mas quando nós estamos focados, olhando para frente, o nosso caminho, ele é prosperado, ele é aberto, ele é abençoado, ele é conduzido pelo Senhor. Então decida nesta noite, abra o seu coração para o Senhor, realmente se decida a esquecer as coisas que ficaram para trás e servir ao Senhor, sabendo que dele vem a prosperidade, vem a cura para a sua vida. Talvez você esteja doente, você esteja aqui nesta noite com algum tipo de enfermidade, seja no corpo, seja na mente, seja o seu casamento, a sua vida sentimental, seus negócios feridos, né, doentes, ali a sua finança doente, mas essa noite o Senhor, o restaurador, está presente para te levantar de novo.
E nós vamos orar, e se você crer, e se você confiar, você vai sair daqui nesta noite curado, restaurado, libertado e transformados para a glória do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está presente nesta noite. Ele te ama. Ele ama tanto que se despiu da sua glória, ele sendo Deus, se fez como homem, se sujeitou a ser espancado, a ser cuspido, a ser maltratado, xingado, perseguido, e morreu na cruz por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Como nós podemos rejeitar esse amor tão grande, achar que Deus não se importa conosco? Se Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele fala de tal maneira que Deus amou o mundo, que ele abriu mão do seu Filho, para que morresse, para nos dar vida. Então esse Deus que amou de tal maneira, é o Deus que ama você, que ama a mim, e quer nos abençoar, quer cuidar de nós como um pai amoroso cuida dos seus filhos. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Então isso, irmãos, nós devemos ter cuidado com a nossa fé, zelar pela nossa fé, porque dela depende muitas coisas da nossa vida. A nossa fé, a nossa comunhão com Deus depende da nossa segurança, da nossa salvação, da nossa vida, da nossa prosperidade. Se estamos ligados, focados, unidos com o Senhor, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Nada, como diz Paulo, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Nem perseguição, doença, fome, desemprego, mudança política, perseguição, guerra, inflação, os nossos alimentos aí subindo, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Porque Deus sempre cuida, assim como Ele cuidou do povo no deserto, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós. Basta nós crermos, confiarmos e ficarmos firmados na presença do Senhor. Amém?